Eu me chamo Marco, sou da Amo Verde Produtos Naturais e venho aqui hoje para conversar com você sobre um assunto muito importante e que afeta várias pessoas em todo o mundo. O que vamos descobrir nesse vídeo? O que é a diabetes, o que ela nos causa, como ela surge e os seus possíveis tratamentos. Vamos começar por um órgão, um dos principais nesse sistema dessa doença. O pâncreas é um órgão que fica atrás do estômago e perto do fígado. Qual é a principal função dele? Produzir um hormônio chamado insulina. Ele que vai auxiliar no controle da glicemia no sangue. Nas pessoas saudáveis, o processo é o seguinte: você come uma fruta ou um alimento qualquer, ele vai passar para o seu trato gastrointestinal, vai chegar no estômago, vai ser triturado em micropedacinhos. Chegando no seu intestino, ele vai acontecer um processo de maceração, transformando em pequenas partículas. Esse bolo alimentar vai ser absorvido pelas vilosidades do intestino delgado e irá entrar na sua corrente sanguínea já no formato de glicose e vai ficar vagando pela sua corrente sanguínea. Rapidamente, uma molécula chamada beta, ela vai mandar sinais lá para o seu pâncreas falando: ei cara, precisamos de insulina para absorver toda a glicose que meu amigo comeu. Enquanto a insulina vai sendo processada lá no pâncreas, a glicose está chegando até as células. Por quê? Ela só é absorvida, ou seja, sintetizada dentro de cada célula. A glicose é uma molécula muito grande e não consegue entrar na célula. A insulina vai chegar e ativar uma proteína chamada GLUT4. Eu disse GLUT4, ela vai ativar essa proteína. Essa proteína é como se fosse um túnel, uma abertura para a glicose passar para dentro da célula. E lá dentro ela vai ser metabolizada e transformada em ATP. Isso já é assunto para outro vídeo. Agora, irei te explicar qual a diferença dos dois tipos de diabetes. Na diabetes tipo 1, a doença acontece devido a um distúrbio que acontece no sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ataca, como se fosse aqueles Pac-Man, a sua célula beta. Essa célula beta, qual que é a função dela? Não é ativar a produção de insulina lá no pâncreas? Consequentemente, se não há ativação da insulina pela célula beta, que foi comida pelo Pac-Man, chamado sistema imunológico, vai ficar no seu sangue várias moléculas de glicose. Consequentemente, a classificação da diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, é a mais extensa em quantidade de pessoas atingidas. 90% das pessoas que têm diabetes é a tipo 2. Ela é a famosa adquirida. Como assim adquirida? Ela vai aparecer no organismo que não consegue usar adequadamente a sua insulina. Então, diferente da tipo 1, a insulina é produzida normalmente. Porém, quando ela chega na célula, ela não consegue ativar adequadamente a GLUT4 para a glicose poder entrar e ser metabolizada. Ou então, a segunda opção nesse caso da tipo 2 é quando o organismo não produz insulina suficiente para processar aquele tanto de glicose que seu sangue está abarrotado. Existem mais dois tipos de diabetes, mas nós não vamos aprofundar muito nesse vídeo não. Uma delas é a gestacional, é quando a mulher está grávida e acontece vários processos metabólicos no corpo dela, não consegue processar direito aquela glicose. O segundo caso é quando a pessoa tem a diabetes tipo 2 e infelizmente o seu corpo acaba se tornando autoimune, destruindo aquelas células beta. Então ela acaba adquirindo a diabetes autoimune, a chamada LADA. 9 sinais que você possivelmente pode estar com algum dos tipos de diabetes. O primeiro sintoma é a vontade de urinar excessivamente. Isso significa o quê? Que o seu sangue está muito viscoso. Como assim viscoso? É viscoso. Se a glicose está em excesso no seu sangue, agora imagina comigo, pegue um copo de água, certo? De 100 ml de água. Coloca 3 colheres de sopa de açúcar. Mistura, mistura, mistura. Não vai virar um caldo viscoso, ou seja, grosso? Então, o seu sangue está dessa forma e os seus rins vão processar
aquele sangue para poder filtrar corretamente e, querendo ou não, ele vai acabar eliminando a glicose pela urina, fazendo com que o seu corpo sempre sinta vontade de urinar. Segundo sintoma, cansaço extremo. Como o nosso corpo adquire energia, ou seja, para mim fazer meus exercícios, minhas atividades do dia a dia, eu preciso de energia. E ele é absorvido através da glicose, do carboidrato que nós comemos, do açúcar que nós comemos, de qualquer coisa que tenha nos forneça energia. Essa glicose que veio do carboidrato, por exemplo, de um pão, é transformada em ATP, que é uma moeda energética que o nosso corpo precisa. Então, consequentemente, se aquela glicose que está no seu sangue vai ser jogada embora pela urina, você não vai absorver energia. Então, com isso, o cansaço físico vai te atacar. Terceiro sintoma, fome em excesso. Por que você vai ficar com fome em excesso? Devido à glicose que foi toda jogada fora, você não absorveu energia, então seu corpo vai sempre ficar pedindo mais comida. Quarto sintoma, muita sede. Esse parece óbvio. Não é tão óbvio assim, mas vou te explicar. Se por um acaso, se você está urinando demais, a sua função diurética está funcionando excessivamente, ou seja, está perdendo muito líquido, então você vai sentir muita sede, é normal. Ressecamento na pele. O nosso corpo é tão inteligente que ele tem as suas prioridades, certo? O maior órgão que nós temos é a pele. Porém, ele é deixado de lado quando os nossos órgãos vitais precisam de água. Se eu estou expulsando muita água do nosso corpo, o que vai precisar? De órgãos vitais ativos. Coração, pulmão, rins. Para isso, para eles funcionarem legais, eles precisam de H2O. Então, eles precisam de água. A prioridade é dos órgãos vitais. Por isso, vai haver ressecamento na pele. Sexto sintoma, mau hálito. O processo lá dentro da célula, onde a glicose é sintetizada, tem vários outros elementos químicos que o nosso corpo vai produzindo ou deixando de produzir durante esse processo. Mas, resumindo, nosso corpo vai produzir cetose, acetona, alfa-cetoglutarato, alguns outros elementos. E isso vai causar mau hálito, devido ao não processo deles lá dentro da sua célula. O sétimo e o oitavo sintoma é devido à má circulação. Quais seriam eles? Má visão, ou seja, vai haver um embaçamento nos seus olhos, podendo causar até cegueira, e formigamento nas mãos e nas pernas. Devido, então, à má circulação, o seu sangue ficou mais viscoso, então, por isso, as suas veias não vão circular legal o sangue. Esse é um dos sintomas. O nono sintoma é só da diabetes tipo 1, que é a perda de peso. Vamos decifrar agora uma coisa que poucas pessoas sabem. Hiperglicemia, hipoglicemia. Qual é a diferença dessas duas megas palavras? Hiperglicemia é quando tem muita glicose no seu sangue, então é hiper. Lembra de hipermercado? Então é grandes quantidades de glicemia no seu sangue. Hipoglicemia é baixa quantidade de glicose no seu sangue. E o que pode causar a diabetes? Uma patologia tão comum no nosso país. Primeiro, gordura corporal em excesso. Se estiver fora do normal, com certeza pode ser uma das causas da diabetes. Segundo, hereditariedade. Isso vem dos seus pais, lá nos seus genes, eles vão passando para você. Então pode ser que aconteça dessa forma. E o excesso no consumo de açúcar branco e carboidrato simples. A diabetes, ela causa algumas outras patologias, ela pode vir causar. Uma delas é amputamento dos membros, tanto superiores quanto inferiores, de dedos, é muito comum. Cegueira é muito comum também. Haver casos de diabéticos que não seguiram à risca o controle da sua alimentação e nem medicamentosa, pode vir a acontecer dessa forma. Outra coisa, as lesões nos vasos sanguíneos. Isso pode ocasionar pela maior viscosidade no sangue. Pode ocasionar AVCs, pode ocasionar infartos, então vários outros tipos de doenças. Uma das doenças muito comuns é a retinopatia diabética. Isso pode vir causar cegueiras. Outra doença muito comum é a nefropatia diabética. Isso pode causar danos nos seus rins por excesso na filtragem do sangue. Vamos agora aos tratamentos. É uma doença
controlável. O que isso significa? Que pode ser revertida alguns sintomas. Primeiro, lembrando, se houver algum daqueles 9 sintomas do vídeo, procure um médico e ver qual é o tratamento específico. Aqui eu estou falando sobre uma informação. Primeiro tratamento, atividade física. Ela é importantíssima porque é comprovada cientificamente que vai aumentar a absorção daquela glicose, diminuindo ela no sangue. Com isso, é um tratamento legal. Segundo tratamento, redução controlada de alimentos ricos em carboidratos simples. Terceiro tratamento, dieta controlada. Um profissional da saúde, nutricionista, irá te passar uma dieta controlada para você ficar melhor disposto durante o dia, absorver legal os nutrientes e controlar a sua diabetes. A administração de medicamentos passados por um médico. Isso é um endocrinologista, um clínico geral, todos eles podem passar esse medicamento para você. Eles vão descobrir, eles vão fazer exames e passar para você o medicamento adequado para seu organismo. O último que eu vou explicar é o controle feito por homeopatias. O que significa isso? Produtos naturais que irão te auxiliar a controlar a glicemia no sangue. Isso também deve ser controlado por um nutricionista ou um homeopata credenciado. Primeiro, chá de canela. Ele é excelente para o controle de glicemia no seu sangue. Segundo, pata de vaca. Tem vários artigos científicos que comprovam que a pata de vaca ajuda o processo lá da beta, você lembra da célula beta? A aumentar aquela produção de células beta para aumentar o incentivo da produção de insulina. Vinagre de maçã. Excelente produto. Ele, além de controlar a sua glicemia, tem outros benefícios também. Abaixa o colesterol e várias outras coisas, dando energia para o seu dia a dia, melhora a sua parte neurocerebral. Chá de sálvia, óleo de alho, alcaçuz, um chá muito bacana que você encontra em lojas de produtos naturais. Amo Verde tem, viu? Jambolão, aloe vera, a babosa. O suco dela concentrado é muito bom para o controle de várias outras partes metabólicas. Ajuda na parte estomacal, mas também vai ajudar no controle da diabetes. Agora, 2 segredos que eu vou ensinar para você sobre o manjericão e sobre a semente de linhaça. O manjericão, uma das vantagens deles é a função antioxidante, que ajuda a prevenir o estresse oxidativo do seu sangue. Alguns estudos comprovam que ele reduz 7% da sua taxa glicêmica no sangue em jejum e 17% da sua taxa glicêmica após as refeições. Então, chá de manjericão é legal, é muito massa. O consumo da semente de linhaça já vem sendo usado há muito tempo, em grande quantidade. Todo mundo gosta de uma linhaça. Só que ela tem um segredo. É comprovado cientificamente que uma colher de sopa em jejum de manhã, dela triturada, não da semente, dela triturada já, em um copo de água, reduz 28% do seu índice glicêmico no sangue. Ah, que pena que acabou, né? Mas eu acho que vocês guardaram na sua memória aí várias informações de hoje. Tchau! Dê um like, se inscreva no canal e vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo natural.